Olá, deixa eu segurar aqui. Boa tarde, queridos alunos, com muitas saudades, né? É, eu vou estar aqui hoje para falar com vocês sobre a NR17. Como vocês já viram anteriormente, NR é uma norma regulamentadora, então é uma norma, né, que assegura, que nos dá algumas diretrizes com relação a alguns aspectos. A gente já viu NR32, que vocês falaram sobre os EPIs, né, já vimos algumas NRs. A NR17, ela trata sobre ergonomia. Vocês já ouviram falar que a gente tem que trabalhar com ergonomia, né? Que nós deveríamos usar da ergonomia agora nesse trabalho que a gente está tendo aqui na frente do computador, ou muito, né? Que a gente está agora utilizando os celulares muito tempo para fazer as lições, as tarefas. Então a gente deveria agir com ergonomia. Vamos entender um pouquinho do que é isso? Bora lá. Então, a gente sabe, vocês sabem o que é ergonomia? Então, a ergonomia vem do grego ergon, que significa trabalho, e nomos significa normas, regras, leis. Né? Começou a ser usado em 1857. Olha como é antigo essa nomenclatura, né? Ela é uma ciência natural. A ergonomia teve um desenvolvimento maior na Segunda Guerra Mundial, onde os profissionais começavam a buscar maneiras de adequar as tecnologias, né, na época militar das guerras, né, dos combates, né, como é que eu trago esse trabalho para dentro dos campos, para outros lugares que não é um hospital efetivamente, né? E aí como é que eu vou levar esse trabalho para lá, né? Então, essa adequação foi um marco para a história da ergonomia, sendo empregada no pós-guerra e nas indústrias também. Né? Não sei se vocês já viram, tem um filme do Charlie Chaplin, bem interessante. Vou deixar depois lá um pedacinho da cena onde ele fica apertando o parafuso e ele sai da empresa apertando o parafuso. Né? E o quanto aquilo era uma crítica também, né, ao modus operandi da época, sem se preocupar, o trabalhador se tornando uma máquina, né? Isso tem um pouco a ver. Né? Então, quando eu começo a enxergar que ele tem que trabalhar com um certo cuidado com o seu próprio corpo, eu começo a repensar nas formas de trabalho, tá? Então, o que ela engloba? Né? Ela engloba o levantamento e transporte de cargas de individual e de materiais, o mobiliário dos postos de trabalho. Então, ela engloba a visualização de tudo isso. Os equipamentos dos postos, as condições ambientais de trabalho, como é que é esse ambiente e a organização do trabalho. A gente vai ver o quanto isso é importante para a enfermagem, né? Fatores que contribuem para a ergonomia, né? Então, o que a gente tem que olhar, né? Quais são os âmbitos que eu tenho que olhar para que eu possa enxergar um trabalho ergonômico, um trabalho que possa trazer qualidade até de maior produtividade ao trabalhador, né? Então, eu tenho que olhar que ocupação as condições do ambiente, as condições ocupacionais, as características físicas do trabalhador, né? Então, eu compro uma cadeira. Essa cadeira não serve para todo mundo, ela deve ter um ajuste de altura, porque nós não somos do mesmo tamanho, né? Não temos o mesmo peso, então tudo isso tem que ser levado em consideração, as condições físicas, as condições psicossociais e as normas daquele trabalho, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então vamos falar cada um deles. Condições ambientais. Onde é o ambiente, né, que poderá promover desgaste a esse trabalhador? Depende do tipo da luminosidade, da temperatura, da cor do ambiente, né? A gente fala assim, né, os hospitais geralmente têm cores claras, né, para que possa acalmar a visão daquele que olha muito tempo, né? O nível de umidade, o deslocamento do ar, opa, tem um reirinho ali, né? E a acústica, né, do local, que pode gerar sons, gerar ruído, gerar vibrações, e aquilo pode, ao longo do tempo ou a muita exposição, causar um dano para o profissional, tá? Características ocupacionais, o ambiente físico, a área, os mobiliários, as cadeiras, os apoios, os pés, a atenção para as ferramentas e equipamentos que serão utilizados, né? E o quanto eles podem trazer risco ao trabalhador. Vamos lá. Características físicas do trabalhador, então tem que levar em consideração isso. A idade, o sexo, o peso, a altura, as condições físicas e de saúde desse trabalhador.
as características psicossociais, as diferenças individuais, a capacidade de aprendizagem, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração quando a gente está tratando da ergonomia. Tem que levar isso, né? A capacidade de entender e obedecer ordens, ou quanto aquilo vai estar disponível ao trabalhador, né? Os lembretes, né? Isso é importante. E as normas de trabalho em si, que é a organização, o modus operandi, como a gente fala, né? O modo como aquilo vai operar, a rotina de trabalho, né? Então, isso é levado em consideração também. Né? Por isso que a gente fala mudanças na enfermagem, mudanças de rotina, né? Há um tempo atrás a gente via assim, todo mundo tomava banho de manhã, né? Era uma rotina. Só que isso causa um estresse na enfermagem que muitas vezes tinha que dar conta de todo o cuidado num período curto de 6 horas. Então, quando eu começo a dividir isso, fazer uma divisão de tarefas, uma divisão de banhos, de leitos, né? É uma forma de mudar as normas de trabalho a fim de favorecer, né, a saúde do trabalhador. Levantamento e transporte de cargas, né? A gente vai falar um pouquinho disso, porque se trata da ergonomia, né? O levantamento de peso usa muito do corpo, né? Então, não só na enfermagem, como em outros trabalhos, mas o trabalho individual, o manual de cargas, é todo o transporte do qual o peso da carga é suportado individualmente por um trabalhador, né? Compreende desde o levantamento até a deposição dessa carga, tá? A gente sabe. Vocês têm ideia de quanto o trabalhador pode carregar manualmente sozinho, né? O peso máximo de carga sem auxílio mecânico de um trabalhador, o homem é em torno de 60 quilos, né, já estão falando que é menos, um pouco menos, 50 quilos, então de 50 a 60 quilos, um jovem, né, com idade inferior, né, com idade, né, que não pode ser, e maior que 14 anos. A gente tem que levar em consideração que o trabalho infantil, as pessoas menores de 14 anos não podem e não devem ser impressas a esse mesmo tipo de regulamentação. E um peso nitidamente inferior a 20 quilos, tá? Isso em trabalhos contínuos e se for trabalhos eventuais, essa carga pode ser um pouquinho maior, né? Então, um jovem de 60 quilos, né? Ele não deve carregar mais do que 20 quilos, tá? E acho que eu não me expressei direito, agora ficou mais claro. Então, um jovem em torno com 60 quilos, ele não pode carregar mais do que 20 quilos, né? Ou 25 quilos, eventualmente, tá? E a mulher? A mulher também, né? A mulher, essa carga também ela é menor, ela não pode ser maior do que 10 ou 12 quilos, tá? Então, a gente vê que todo trabalho designado aos ele deve ser de forma satisfatória do ponto de vista que para prevenir ou para que as pessoas para que não ocorra nenhum tipo de acidente, tá? Então, essa norma regulamentadora, ela se presta a cuidar da ergonomia e para prevenção, né, de não ocorrer toda a norma para que não ocorra acidentes, tá? Eu trouxe aqui para a gente ver que na enfermagem a gente tem uns auxílios também, né? Assim como em outros trabalhos tem as empilhadeiras, né? Mas a enfermagem também tem auxílio, né? No sentar paciente, no mobilizar. A gente sabe quanto esforço, às vezes, numa troca, numa fralda, numa troca de fralda, ou num banho de leito, né? Mas a gente também tem de usar os recursos assim que eles estiverem disponíveis para a gente, né? A enfermagem também pode cobrar das instituições para que isso seja feito para melhora na sua condição de trabalho e condição de vida, tá? O mobiliário dos postos, tá? Ter uma altura, então o mobiliário tem que ser pensado para os trabalhadores, a que eles servem, né? A que eles vão se servir e para os trabalhadores que eles estão prestando. Então a gente tem que olhar. O mobiliário tem que ser compatível com a distância, né, com a altura do assento, ter fácil alcance, ter características dimensionais de posicionamento, de modo que não interfiram, né? Mas você não pode ter, eu vou querer mobiliar um quarto de hospital e eu coloco tantos móveis lá e eu não consigo me movimentar ali dentro, ou não consigo levar o paciente para colocar uma cadeira. Então tudo isso tem que ser pensado, tá?
Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para a gente ver, ó, quando a enfermagem hoje em dia tem usado muitos carrinhos, né? Então a gente tem que pensar o monitor, a distância dos olhos, o posicionamento, a altura que você vai ficar para você não ficar muito abaixado. Quando eu estou sentado, eu também tenho que pensar no trabalho sentado, no trabalho em pé, que a enfermagem também faz anotação. Hoje em dia a gente tem usado o computador como um recurso, né? Só que ele tem que ser um recurso utilizado de uma forma correta, né? Eu não posso ficar usando o computador e ter que não enxergar a tela. Então, tudo isso tem que ser pensado. Altura do ajuste, característica da conformação do assento, né? Bordas arredondadas, encosto de proteção, né? Para que não haja risco, né, de queda desse funcionário, né, que às vezes pensa que tem encosto e não tem. Isso tem que ser pensado. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos, né? Então, a substituição do aro pelo apoio de pés para dar mais conforto, para ficar mais ergonômico para o funcionário. Equipamentos dos postos, né? Todo equipamento do posto de trabalho deve ser adequado às características dos trabalhadores e à natureza do trabalho, né? Atividades que envolvam leitura, documentação. Então, eu não consigo trabalhar num local onde eu preciso me concentrar e tem barulho ou está muito desorganizado. Então, tudo isso tem que ser pensado e faz parte da NR17, tá? E faz parte dessa regulamentação. Vamos falar de alguns equipamentos, né? O que se deve levar em consideração quando eu falo de condições ambientais. O nível de ruído, né? Tem uma norma que regulamenta o nível de ruído máximo, ele deve ser aferido e as pessoas que são expostas devem ser continuamente avaliadas por uma fono para acompanhar se há perda ou não auditiva, porque isso não deve acontecer, ou eu vou oferecer para o trabalhador os equipamentos de proteção individual. O índice de temperatura, né? Ela não pode haver uma variação muito grande, a velocidade do ar não pode ser superior, né? Ou eu tenho que promover aí os equipamentos de proteção, como vocês já viram. A umidade relativa do ar, tá? Tudo isso tem que ser analisado. Então, aqui trouxe a enfermagem não trabalha em câmeras frias, mas a gente tem a central de material, onde eu estou exposta, às vezes, a calor, a frio, porque tem o acondicionamento, mas tem as máquinas que esquentam o ambiente. Então, tudo isso tem de ser observado nesse momento, né? O trabalho, quem trabalha com imunobiológicos, né, e é da enfermagem também tem que tomar certos cuidados e tem de certa forma, o ambiente está adequado ou não. Se não, se eu tenho que me expor a esse risco, eu tenho que estar protegido e, né, ergonomicamente também, né? Então, é por isso que em central de material se rodiziam as pessoas que fazem a lavagem do material, que é extremamente exaustivo ficar em pé durante muito tempo fazendo a limpeza e a lavagem do material. Então, tudo isso tem que ser pensado. Organização do trabalho, vocês vão ver o quanto isso é importante para a ergonomia, né? Então, o que é organizar? No sentido comum, é colocar as coisas em ordem, né? Ter recursos, instrumentos, ferramentas para que o trabalho, né, esteja adequado, esteja num projeto, né, numa linguagem ergonômica, consigam responder aos objetivos da tarefa. Tá? Então, a gente deve, né, a enfermagem ainda mais, trabalhar num ambiente organizado. Tá? Então, organizar para prosperar, né? Trouxe essa frase. E aí, vou trazer algumas imagens para vocês verem. A gente consegue se concentrar ou trabalhar num lugar onde eu misturo, né? Onde eu tenho uma... Olha aqui, tudo misturado, né? Eu entro num ambiente desse, eu não consigo nem pensar mais o que eu tenho que fazer, né? Eu não vou trabalhar de forma segura, né? Eu não vou trabalhar de forma segura e não vou oferecer uma assistência segura ao meu paciente. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, primeiro, não misturar, né? Setorizar. O postinho, ele deve ser um lugar extremamente organizado para evitar o erro. Olha a diferença. Vamos falar de diferença de assistência. Não dá um outro olhar para esse local?
né? Então, assim, eu entro num postinho onde as coisas estão organizadas, está tudo certo. A minha chance, né? A chance de eu me estressar, a chance de acontecer algum erro, ou de eu ter algum acidente vai diminuindo, né? Então, a organização do trabalho é muito importante. Então, existem algumas decisões que vão auxiliar na organização do trabalho para o colaborador. Então, o colaborador organizado, né, ele vai ter mais resultado, ele vai sentir que ele consegue realizar mais ações, ele vai ter mais produção. Para o empregador, ele aumenta a liberdade, né? Então, quando eu entro e eu me sinto assim num lugar organizado, eu sinto que eu consigo não fragmentar, eu consigo, né? Porque se você tiver que interromper seu trabalho para ficar toda hora arrumando, toda hora organizando, você vai perder tempo, né? Então, eu me sinto mais liberdade, eu sinto que eu consigo controlar mais meu ambiente de trabalho, aumenta a minha capacidade produtiva, né? E a forma com que eu vou lidar com o outro. Né? A gente sabe, né? Olhar para um postinho daquele jeito, começam as intrigas, aí ninguém quer arrumar, né? E quando eu entro num postinho, a gente sabe que os conflitos ainda são menores se a gente trabalha num lugar organizado, tá? É importante também, dentro da ergonomia, que se estabeleçam pausas de trabalho, né? A fim de que o trabalhador possa relaxar, possa ter um período de descanso, tá? Isso faz com que eu consiga enriquecer, dar mais criatividade. Isso foi transferido também para os hospitais, né? A importância de criar esses espaços, né? Espaços onde o funcionário possa descansar, ele possa, né, ter o seu momento, né, de reflexão. Então, a gente sabe que em alguns hospitais já foram criadas salas, né, de descompressão, salas para que o funcionário vá até lá descansar no seu período, ou nos seus 15 minutos de café, ou na sua 1 hora, quando ele faz 12 horas de trabalho, né? Então, assim, isso é preconizado por lei. Então, hospitais foram obrigados a instalar salas de repouso, né? O Corém fez essa briga junto às instituições e junto com as normas, né? Embasado na legislação da importância desses lugares para assistência de enfermagem, tá? Trouxe um exemplo aqui, mas né? Mesmo que não seja assim, ele tem que proporcionar esse momento, tá? A gente sabe que a falta de organização, né, leva o quê? A estresse, a doenças, né, ao um ambiente de trabalho ruim e um absenteísmo, a falta, né? Eu não quero mais estar naquele lugar, aquele lugar às vezes me prejudica, né? Tem algumas condições especiais, né? Tem os trabalhadores que trabalham deitados, em ambientes pressurizados. Então, aí a orientação a esse profissional e que esse profissional consiga expor-se, estar exposto a esses locais de maneira intermitente, né? De modo que ele tenha um tempo, né? Porque ninguém vai conseguir ficar 8 horas numa mesma posição, né? Trabalhando, às vezes, a gente sempre deitado dessa forma, né? Então, não é ergonômico, né? Então, a gente tem que pensar em soluções, né? Para esse trabalho, soluções e que seja de forma intermitente. Outra coisa que a gente pode pensar, então aqui eu trouxe um slide mostrando assim, as posições corretas, né? É claro que a gente sempre vai ter o auxílio de um profissional, às vezes dentro da instituição, mas a gente pensar na postura enquanto está realizando alguns movimentos. Então aqui trouxe posição correta de levantamento de peso, né? Como a gente carrega alguns materiais, né? Até para a gente posicionar os pacientes na cama, a gente tem que levar isso em consideração, né? As posições para dar mais conforto. Tá? Então, isso a gente tem que pensar para nós também, nós trabalhadores também, e a ANR vem discutir isso. Tá? Outra coisa que se tem usado, né, bastante importante, é a ginástica laboral, né? Olha aqui eu trouxe um momento da enfermagem, o quanto ela, né, foi o repensar sobre o corpo. Então, nesse momento, um educador físico, um fisioterapeuta, ele vem em conversa com a equipe, né, sobre os relaxamentos, alongamentos, para evitar os danos ao nosso próprio corpo, tá?
Gente, o que eu tinha para falar da NR17 é isso, né? Eu vou colocar mais uns vídeos, alguns textos que vocês possam consultar e a gente está à disposição para retirada de dúvidas. Eu espero que tenha sido que tenha acrescentado alguma coisa para vocês, tá? Um abraço, até mais.